Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de novembro de 2024. Vamos falar hoje sobre Holodomor, o genocídio de ucranianos, que está sendo comemorado a partir agora. Eu não gosto nem de falar a palavra comemorado, é melhor lembrado, porque é um genocídio patrocinado por Moscou no tempo da União Soviética. Putin preparou listas de fuzilamento e também sobre o teatro de operações na Ucrânia, que aconteceu na data de ontem nesse teatro de operações. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Tenho certeza que o que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Conto com você. Inscreva-se. Muito obrigado. O Putin preparou listas de fuzilamento. É uma coisa que veio à tona agora esta semana, quando ele começou a segunda fase da invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. Essa lista incluía professores, veteranos da ATO. A ATO é uma resistência que foi feita à invasão na época, principalmente na região de Donbass, que incluía as províncias de Donetsk e também Luhansk, mas também na Crimeia. Só que ela foi muito forte na região de Donbass. Eles estavam expulsando os russos de volta, aqueles homens de verde sem insígnias que diziam que não eram o exército russo, na realidade não eram. Muitos eram, mas eram fantasiados de grupo Wagner e que invadiram a região e chamavam-se de queriam pró-russos, eles eram cidadãos pró-russos. Mais uma mentira inventada pelo ditador. Então, a resistência, os sobreviventes dessa resistência que estavam na Ucrânia estavam nessa lista de fuzilamento. Jornalistas e padres, entre outros, que nós vamos ver em mais detalhes agora. Isso foi divulgado hoje numa palestra em comemoração ao Holodomor. Eu quero mais ou menos jogar junto com as duas matérias, os dois títulos, né, os dois primeiros títulos. Essa lista, o general ucraniano, chefe da inteligência, Kirilo Budanov, ele disse que, falando no fórum ontem sobre práticas de genocídio da Federação Russa na Ucrânia, do Holodomor à guerra russo-ucraniana. Então esse era o título desse painel em que ele participou. E ele falou que nessa lista estavam professores da língua e literatura ucraniana e também da história ucraniana. Então todos identificados como que exerciam essa função em todas as escolas seriam fuzilados, né? Os veteranos da ATO, que eu já falei para vocês, expliquei o que é a ATO, não vou explicar de novo. Cientistas, então também estavam nessa lista que seriam fuzilados. Padres da igreja ortodoxa e padres ou pastores de outras igrejas evangélicas que estivessem apoiando a Ucrânia contra a invasão russa já desde 2014. Então outras denominações religiosas também, no caso que apoiavam o governo da Ucrânia, apoiavam a soberania da Ucrânia. Figuras políticas, né, como deputados, vereadores, seriam fuzilados, que também fossem contra a Ucrânia. Aqueles que aderiram já antecipadamente à Ucrânia, esses não seriam fuzilados. Inclusive chefes de Estado existem hoje morando na Ucrânia e que são pela soberania da Ucrânia, alguns chefes de Estado que foram presidentes da Ucrânia anteriores aos Zelensky, tal como o Petro Poroshenko, o Viktor Yushchenko, né? O Kuchma também, o Leonid Kuchma. Então eles moram na Ucrânia e depois que começou a guerra eles não saíram da Ucrânia. Então eles estavam na lista para serem fuzilados também, porque eram contra a invasão, estavam apoiando a resistência e apoiando a soberania da Ucrânia em declarações públicas. E assistimos, na realidade, a muitos atos terroristas desde que os russos invadiram. Muitos eu relatei, muitos talvez eu não consegui relatar, mas vocês devem ter visto na mídia tradicional, aquela mídia que não é pró-Rússia, é claro, e que eles cometeram muitos crimes em massa contra cidadãos da Ucrânia, cujos fatos se tornaram conhecidos em todo o mundo. Atrocidades cometidas por unidades militares das Forças Armadas da Rússia.
em localidades tais como Borodiansk, Bucha, né, Hostomel, Izium, Mariupol e muitas outras localidades que eu não vou relatar aqui agora, que o número é muito grande. Praticamente eles cometeram atrocidades, torturas, assassinatos e estupros em toda a Ucrânia, contra uma população desarmada, uma população pacífica, que a única coisa que queria é viver em paz na Ucrânia e não na Rússia. Então eles cometeram esses crimes que mostram que estas ações cometidas agora pelo exército criminoso, do criminoso genocida Vladimir Putin, elas são idênticas, ações idênticas baseadas, seguindo claras orientação doutrinária da política e prática genocida da Rússia, diretamente do Kremlin para seus comandantes. Comandantes militares e também, porque vieram junto com eles, o pessoal da antiga KGB, a odiosa KGB, hoje odiosa FSB. Ou seja, todas essas pessoas, os invasores assassinos, foram instruídos onde deveriam localizar, inclusive, valas comuns para os mortos nesse genocídio que eles estariam praticando agora. Eu fiz questão de falar isso agora, uma porque o general deu a ciência disso que estava acontecendo, onde já havia boatos de que acontecia, ele oficializou o conhecimento, que eles têm informações seguras sobre esse fato, que na realidade é muito parecido o que eles iam fazer, só que lá o Holodomor é pela fome. E eles tiraram a comida, os grãos de todos os agricultores. Na época era uma sociedade, não era uma sociedade baseada em cidades, e muito uma sociedade rural, e morreram aproximadamente entre 1932, entre o início do inverno e o término do inverno em 1933, 10 milhões de ucranianos morreram pela fome. Esse foi o genocídio de Stalin. E agora o ditador russo Vladimir Putin queria fazer o genocídio particular dele com fuzilamentos sumários. Sem dúvida nenhuma, um crime hediondo contra a humanidade. Bom, quero relatar agora que na data de ontem, mais de 220 combates aconteceram no teatro de operações da Ucrânia. Em todo o teatro de operações, considerando Kursk e também considerando o teatro de operações em todas as linhas de frente na Ucrânia de mais de 1.000 quilômetros. Ontem, sábado, né, isso ocorreu então no dia 23, aconteceram exatamente 224 confrontos entre tropas russas e tropas ucranianas no teatro de operações. A maioria dos ataques dos terroristas russos foi realizada nas regiões de Pokrovsk, onde houve 55 confrontos, e em Kurákio, 47. Foi onde é mais intenso e mais sangrento. As tropas invasoras da Rússia realizaram 37 ataques aéreos, com mísseis antiaéreos adaptados dos S-300 para serem lançados de aviões, e contra as posições ucranianas, e mais de 270 ataques de drones kamikaze também contra posições ucranianas no teatro de operações de fabricação iraniana. Quero destacar que os drones, a maioria foi abatida pelas tropas ucranianas, pelas forças ucranianas. E mais 18 bombardeios contra posições ucranianas, com bombas Glide, usando diferentes, e mais também de 3.000 ataques com diferentes tipos de arma, tais como morteiros, etc. Né? Também houve 13 confrontos na província de Kharkiv, né? Onde antigamente, de maio até os próximos 3 de maio, até junho, né, eles atacavam como estavam atacando hoje em Pokrovsk e tiveram que recuar. Houve só 13 confrontos contra as localidades de Volchansk e Tikhoy, e foram todos repelidos. Em Kupiansk houve 12 ataques, também foram repelidos. 17 vezes foram repelidos de Liman. Todos eles trazendo muitas baixas para os russos e perdas materiais.
E em Liman eles na realidade atacaram também com mísseis coreanos não guiados. Os coreanos não têm mísseis guiados, pelo menos até agora não tem. Eles ser lançados e muitos deles, inclusive, eles saem fora do alvo, acertam em lugar nenhum, caem no terreno, né? Na região de Siversky, a região chamada de Bilohorivka, em Siversky, uma vila, né? Siversky é a cidade principal do ataque, Bilohorivka é uma das vilas. A Ucrânia rechaçou apenas um ataque dos terroristas russos. Acredito que eles fizeram um ataque, só sempre faziam muitos, entre 10 a 15, porque todos os generais e alguns coronéis, comandantes de unidades, estão presos, como eu já divulguei aqui no canal. Ataques aéreos com mísseis não guiados foram realizados em Chasiv-Yar. E os russos efetivaram 3 ataques contra posições ucranianas, todas as tentativas de avanço para consolidar no terreno foram interrompidas pelos ucranianos, ou seja, eles não tiveram nenhuma chance em Chasiv-Yar novamente. Enquanto isso, em Toretsk, os russos tentaram duas vezes chegar para romper as defesas ucranianas, mas não lograram êxito, como eles outras vezes, né, já faz acho que um mês mais ou menos, eles estavam tentando e chegaram a entrar na periferia e avançar até o centro da cidade, mas foram expulsos, não estão mais nessa área da cidade, estão fora da cidade. A hora terrorista russa atacou intensamente na região de Pokrovsk. Os russos realizaram 655 ações ofensivas muito pesadas. Nas outras regiões que eu relatei, elas eram mais leves. A situação foi difícil, mas as competentes forças ucranianas controlaram a situação e os russos tiveram que recuar. Os avanços que eles sempre fazem foram avanços apenas para o ataque, mas não mantiveram e não consolidaram posições na direção de Pokrovsk. E também os russos tiveram 167 baixas na região de Pokrovsk, perderam 4 tanques de guerra que foram destruídos, 5 blindados também destruídos, 5 blindados de transporte de tropas de infantaria, né, que foram também destruídos. E em Kurákio, 47 confrontos, praticamente quase o mesmo número, um número grande, combates muito pesados, né. Os russos fizeram ataques aéreos com bombas Glide, também em Kurákio, em Pokrovsk não, mas em Kurákio fizeram. Em Kurákio os russos tiveram 64 baixas, 1 tanque de guerra, eles perderam 4 blindados de infantaria. 25 escaramuças também houve em Vreminsk, todas repelidas pelos soldados ucranianos. E também lá na região de Dnipro, no sul da Ucrânia, né, em Kherson, na província de Kherson, os soldados ucranianos repeliram 6 ataques dos russos, mas não foram ataques tão pesados quanto Pokrovsk e Kurákio. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.